Paz e luz, bênçãos fraternais, dá luz a todos. Eu sou o Mago Nelson, hipnoterapeuta quântico e mestre nas ciências ocultas. Mais uma vez, estamos aqui para abordar um assunto filosófico, ocultista e espiritualista a todos. Se alguém no decorrer desta palestra tiver perguntas e quiser falar aqui, a gente vai responder com o maior carinho dentro do nosso conhecimento. O tema a ser abordado aqui é de legítima importância e esclarecedor para muitas pessoas que querem entender como funciona, como é a existência do plano espiritual. Então eu sugeri um tema muito interessante onde vou abordar dois assuntos dentro de um tema, que é o mundo espiritual e o mistério do sétimo dia. Vou falar sobre o mundo espiritual e o mistério do sétimo dia. Mas, Mago Nelson, uma pergunta: como que você pode trazer um assunto de cunho espiritual se você é um encarnado, se você é vivo? Por dois motivos. Um, que eu converso com espíritos, coisa que é só um clarividente, um médium consegue ver um espírito. Muitas pessoas a todo momento estão rodeadas de espíritos, de universos paralelos, porém não consegue ver esses amigos, irmãos e até ancestrais dele mesmo querendo se comunicar com ele. Eu consigo ver isso. Eu consigo ter essa conectividade, essa conexão de conversar até com um morto. Às vezes eu ouço ele, claramente como eu converso com uma pessoa, ou simplesmente por clarividência, por telepatia, tá? Que eu escuto ele falando comigo. Mas eu tive curiosidade, eu sou um Asperger e gosto de trazer uma coisa que eu vivenciei. Não que eu li num livro ou alguém me ensinou, mas algo que realmente eu vivenciei. Não foi um sonho, porque um sonho é algo que você sonha por uma representatividade também espiritual, mas não foi um sonho. Eu tive um desdobramento espiritual, tive uma projeção espiritual. Tá? Eu fui num período de sono descansar, um descanso vespertino, né, de tarde, e eu pedi uma experiência muito interessante. Eu queria ter uma sensação de um mundo dos mortos, um mundo espiritual, mas sem estar morto, ou permitir que meu espírito fosse ao mundo dos mortos e eu voltar aqui para o mundo dos vivos para contar essa história e possivelmente igual estou aqui fazendo uma live para vocês. Então eu vou falar uma coisa que realmente eu senti do outro lado, como uma experiência não mortal, mas espiritual, não física, mas espiritual. Tá? Para você que acha que o mundo é o aqui e agora, morreu, acabou. Muita gente acha que morreu, a gente não tem um espírito, não existe uma vida espiritual, morreu é só matéria e não existe nada mais. Existe um mundo espiritual. E bem diferente do nosso, um universo paralelo, aonde o seu dinheiro não tem valor nenhum, seu status, todo mundo é tratado de forma praticamente igual, entre aspas, né? Porque se você teve um bom comportamento, você vai para uma coluna de luz, certo? E se você não teve um bom comportamento, você vai ser reeducado. Se você não, seu pai não te ensinou educação, se você não for um cara bom comportado, teve um bom comportamento aqui, você vai aprender a ser reeducado no plano espiritual, tá? Você matou, aprontou, tem dinheiro, pagou o juiz, advogado, para te livrar da tua barra aqui, né? Enquanto vivo,
Lá você vai pagar os crimes que você cometeu, tá? Lá não tem juiz, não tem advogado, não tem dinheiro que vai te livrar da reeducação que você vai receber, tá? Porém, todos nós vamos passar por este lugar de reeducação. Uns vão ficar para ser reeducados e outros vão seguir para a coluna de luz, aqueles que foram os bonzinhos, que teve um bom comportamento, foi o menino bonzinho. Agora, se você é um menino mau, menino malzinho, você vai ser reeducado, tá? Se teu pai não te chegou a chibata, lá você vai levar chibata e não vai ver nem quem te bateu, porque lá o negócio é mais embaixo, tá, amigo? Então, qual é a diferença, Marco Nelson? Segundo o conhecimento, o plano espiritual. O plano espiritual do plano físico. Existe uma enorme diferença, né? Aqui, todos te ouvem. Você está falando, né? Lá é diferente. Você vai conseguir ver alguém desse plano físico, você vai gritar, você vai ficar no berro, ele não vai te ouvir. Ele não vai te ver e nem vai te ouvir. Isso é horrível. É muito horrível. É uma coisa até difícil de dizer aqui. Só sabe quem vivenciou. Eu tive essa experiência ruim. E eu gritei. Inclusive eu estava vendo a minha esposa. Ela não estava me vendo. Eu gritei, ela não me ouviu. Então é algo difícil. Difícil de sentir. Então, lá os seus medos reprimidos, as coisas que você rejeita, elas são reais, tá? Isso vai nitidamente acontecer. Se você tem medo de nadar de água, lá você vai aprofundar no fundo das águas. Se você tem medo de fogo, você vai entrar para o meio do fogo. Então lá, os seus medos, as suas fobias, você vai ter que encarar isso de perto. É assim que é o plano espiritual, né? E ó, essas fobias não vai ser maleáveis não, vai ser de forma intensa, exagerada, tá? Se você não gosta que ninguém pegue em você, digamos que é uma fobia, você tem pavor, você vai ver um monte de mão pegando em você, querendo te enforcar, e você não vai ver quem está pegando em você. Se você tem medo de escuro, você vai ficar num lugar muito escuro, que você não vai ver nada, um breu total, entendeu? Então, não é brincadeira. Algo impossível neste plano físico, que você acha impossível, lá no plano espiritual isso é real. Isso não é impossível. Lá você vai conseguir voar, sem você ter asas, tá? Nadar em águas profundas, sem saber nadar, você vai nadar, entendeu? Vai respirar debaixo dessas águas, não vai se afogar, porque você não é matéria, você é espírito. Não vai sentir sede, não vai sentir fome, por quê? Você não é mais matéria, você é espírito. Então, muitas das vezes você vai ver águas turvas, águas sujas, né? Profundas. Não é mito que você vê uma luz no final do túnel. Na realidade, do outro lado do plano espiritual, a gente atravessa essa luz, tanto para ir para o mundo espiritual, como para voltar para esse plano físico. Eu passei por essa luz em espírito para ver esse mundo espiritual. Para mim voltar foi uma grande imensidão de nuvens negras até eu entrar num portal de luz para voltar para essa realidade física novamente. Então você vai flutuando mesmo, voando igual o Superman. Você voa sem ter asas, tá? É uma experiência fantástica. Poucos conseguem voltar para esse plano físico para dizer como é o plano espiritual do outro lado, né? Então na realidade, Mago Nelson,
o plano espiritual existe? Existe. O inferno existe? Não. Existe o plano, o universo de manifestação, de realidade, de educação, de uma reeducação que o espírito vai passar. Ah, eu vou virar um churrasquinho eterno. Não, não existe o churrasquinho eterno. Existe um período de reeducação, porque o Criador não quer que nenhuma da sua criação se perca, mas que seja preparada para um nível superior, melhor do que ele está agora. Estamos aqui para evoluir. Muitos se evoluem enquanto encarnados e não precisa dessa reeducação perpétua, mas que muitos vão passar por isso. Exemplos: os pedófilos, os criminosos, os estupradores, os criminosos, pessoas que foram cruéis, pessoas que não praticam o perdão, pessoas que dá calote, que não paga, não deve e não paga, né? Aqui você morre, eu fiquei livre, não vou pagar. Você vai pagar suas dívidas que você deve e você não paga, que vira pendências kármicas do outro lado, tá, meu caro? Vira pendências kármicas. Então o plano físico, você passa, mas o espiritual, toda conta será ajustada, vai ser quitada, tá? Lá a coisa o fundo é mais embaixo. Então, lá você não morrerás, porque você já é um morto, né? Isso aí tá nítido. Não sentirás fome ou dor, porque eu já falei, você não será uma matéria, né? Lá no plano espiritual você terá também um tempo para você entender o que é um desencarne, tá? Para você aceitar que você morreu, que você se desencarnou. Não é esse tempo pode ser considerado 7 dias, como mais dias, pode ser mais de 7 dias, depois que você morrer, para você entender que você morreu, tá? Até nesse decorrer você vai ficar muito perto da sua família, perto do seu corpo, sem se conformar que você morreu. É normal quando você estiver perto de um cadáver, você sentir um frio, uma presença, o espírito está ali. Ele estará no velório, ele estará no túmulo onde ele foi sepultado, perto dos familiares, durante 7 dias, né? Pode se prolongar mais disso quem tem pendências kármicas, quem está candidato a ser uma alma penada, quem morre com pena de deixar esse mundo, quem deixou muita conta, muito apegado a bens materiais, aos bens materiais aqui, que se torna uma maldição também. Você se torna uma alma penada por pendências kármicas, se você é muito apegado, se você fez algo muito terrível mesmo, que precisa ser ajustado. Ajustado entre aqui e o plano também espiritual. E alguns serão provados com intensidade. Muitos espíritos vai ser provado com intensidade para se reeducar, tá? E a punição não é eterna, como eu falei. Ninguém vai ficar queimando eternamente, virar um churrasquinho, né? A punição, ela não é eterna. Mas, porém, as horas que a gente é habituado aqui a passar por elas, no plano espiritual é diferente. Segundos de uma reeducação, segundos de uma grande tormenta, de algum sofrimento lá, segundos será como uma eternidade. Muitas pessoas que teve a experiência espiritual de estar num cemitério ou apenas num local assim bem isolado e ouvir um gemido, é um pedido de socorro, um pedido desesperado de socorro de alguém que você muitas das vezes não consegue ouvir, ou você ouve, mas você tem medo porque você desconhece, porque o desconhecido causa medo. Muitas vezes esse gemido que é ouvido em um cemitério, vindo do fundo da terra para a superfície, é um pedido de socorro de uma alma que está aflita. Ou simplesmente você vai ver apenas aquele zum, aquele mas você não vai entender, porque não é permitido, porque ele é um espírito, né?
Mas, Mago Nelson, como que tem as entidades? As entidades é um caso à parte, são espíritos evoluídos, né, que se tornaram entidade por serem evoluídos. Aí eles têm a capacidade de se materializar, de incorporar em uma pessoa para usar a pessoa telepaticamente ou corporeamente, né? Temporariamente também, não pode ser de forma possessiva, né? Porque a pessoa, ele pode desencarnar a pessoa também. Você usar uma matéria, sugar a energia de uma pessoa, você estará matando ela. Então é temporariamente. Usa você como um canal de comunicação. É isso que é o trabalho de um médium. Pois bem, a gente vê assim muita gente que critica as coisas sem conhecer, porque um sábio de verdade, ele questiona, ele pesquisa, ele busca, ele é um observador, tá? Agora você às vezes fala, mas esse cara tá falando carochinha. Agora o cético, ele é um ignorante, ele desacredita das coisas, entendeu? Ele critica, ele julga até aquilo que ele nunca viu, que ele não conhece, tá? Esse é um cético. Mas, Mago Nelson, eu preciso convencer um cético do mundo espiritual? Não, não precisa. Porque ele vai morrer. Ele vai ter a experiência da morte. Ele é um mortal como eu e você. Então não preciso eu provar aqui do que eu estou falando, que você vai ver cedo ou tarde. Ninguém tapa a semente, você vai morrer. Aí você vai, o Mago Nelson tinha razão, tá? Então você vai morrer, eu não preciso te convencer que isso é verdade. Estou falando uma experiência minha, pessoal, que eu tive, tá? Agora, se você quiser, ou a entidade te permite você ir em espírito para esse lugar, para uma área umbralina, para você saber o que é um umbral, né? Ou você sonha, ou quando você morrer, você vai literalmente, né? Fisicamente, espiritualmente lá, né? Espiritualmente lá. Porque você não vai físico, você vai espiritualmente. Aí você vai entender o que eu estou dizendo e narrando aqui nesta live, né? Então, cedo ou tarde, todos entenderão o que eu estou falando aqui, tá? Então, o mundo espiritual existe para muita gente que desacredita. Então, o mundo espiritual existe. Agora, o tema da live foi sobre o mundo espiritual e o sétimo dia. Agora eu vou falar sobre o sétimo dia. Por que a importância do sétimo dia na espiritualidade? Ela tem uma ligação muito importante, tá? Tem a missa de sétimo dia, que não é uma invenção católica, é uma tradição judaico-cristã, tá? Ela não é uma invenção católica, mas é um tributo aos entes queridos, aos falecidos. Isso é usado não só pelo catolicismo, como culturas afro-brasileiras, afrodescendentes, indígenas, espiritualistas de forma geral. É uma forma de respeito, pedido também de salvação pela alma dos seus falecidos, né? E o número 7, ele tem um forte simbolismo na Bíblia e fora da Bíblia Sagrada, né? O simbolismo 7 na cultura, vamos falar que é cristã, judaico-cristã, na Bíblia. Ela representa algo muito importante. O culto sobre os mortos você não encontra na Bíblia. Você não encontra na Bíblia evangélica, porque foi tirado 7 livros que é considerado apócrifos. Mas claramente quase todo o livro de Macabeus na Bíblia, você vai ver falar sobre o culto aos mortos, né? Que vem da cultura judaico-cristã. Quer entender sobre a espiritualidade, quer entender até sobre você mesmo, conheça a história geral, a história das culturas, das variedades de culturas, antes de você sair projetando críticas, nota de repúdio sobre as coisas que você não conhece, né?
Agradeço a todos que estão aqui na nossa live, a nossa amiga Lorena Borim, que está aqui dando boa noite, né? Agradeço por a sua participação. E todos aqueles que quiserem fazer uma pergunta dentro do assunto espiritualidade, mundo espiritual e sétimo dia, pode fazer que a gente responde segundo o nosso conhecimento. Sem mais delongas, vamos falar aqui. Então, o que significa o número 7? O número 7, ele é um número que representa plenitude, conclusão e descanso, né? Então, ele também significa que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, sendo esse 7º dia o dia de sábado, né? Algumas culturas, os adventistas do 7º dia, eles são os únicos aqui no Brasil que respeitam. Os judeus lá têm a prática de não trabalhar no sábado, em respeito como Deus também, né? Como Deus, na Bíblia, fez o mundo total em 6 dias e descansou no 7º dia. O número 7 significa também perfeição, tá? O número 7 também representa o sinal de um ciclo que está concluído. Um ciclo que está concluído. Aqui tem alguém nas lives dizendo aqui que quase perdeu a live. Não se preocupa em perder a live. Essa live ela será transmitida agora no Facebook, será reproduzida pelo YouTube, vai ser postada no YouTube, então vocês poderão rever esta live. Recomendo que você, por a nossa mente ser falha, ter lapsos de memória, você anotar, porque são coisas importantes que podem ser de muita importância para o nosso conhecimento, até para a nossa comunicação com outras pessoas que não carregam o conhecimento que a gente tem. Porque muita gente perece na ignorância por falta de conhecimento. Então, todo conhecimento ele não é um desperdício, mas ele vem só agregar coisas boas para a gente, culturalmente e também espiritualmente, como pessoas viventes aqui neste universo. Na tradição judaico, já existia um período que as pessoas se reuniam, tá? Isso não foi depois da Bíblia, não. Isso é antes de Cristo, tá? Estou falando da judaico-cristã, mas não cristão de Jesus, do judaísmo, antes de Cristo. As pessoas, tá, já se reuniam coletivamente, após a morte de uma pessoa, para ali fazer rezas em tributo, em homenagem, um tipo de luto por aquela pessoa, né? Então já era praticado isso antes de Cristo, tá? No judaísmo. É chamado de Shivá. Shivá é o número 7, é a palavra 7 em hebraico. Shivá, né? Que é usado na tradição judaica. Então as pessoas faziam essas orações após a morte como uma forma de tributo. E ao longo dos séculos isso foi se adaptando, tá? Se adaptando, a prática perdurou. E na era do cristianismo, né, ela se propagou, já veio mais forte. E a Igreja Católica é a única que adota a missa de 7º dia, né? A missa de 7º dia, que também pode ser de 30º dia, pode ser de 30º dia, de 30 dias depois do falecimento da pessoa, como também pode ser comemorado todos os anos no aniversário de falecimento da pessoa, tá? Então, a base católica, vamos falar aqui como que os católicos têm essa visão, né? Por que eles fazem a missa de 7º dia? É uma oração de intercessão, tá? Porque eles estão pedindo pelo morto, é uma oração de intercessão, pedido de misericórdia divina, pedindo mesmo para a salvação daquele ente querido, consolo espiritual também para a família do falecido ali, um tipo de um abraço amigo, um tipo de consolo mesmo, para confortar a alma daquelas pessoas, uma condolência mesmo. Esperança também que as pessoas têm na ressurreição e na vida eterna, tá? Os católicos também prezam
a prática de rezar pelos mortos, a comunhão dos santos falecidos, né, segundo canonizado por eles, a crença que a oração de um vivo pode beneficiar um morto, né, pode beneficiar um morto. É obrigatório, Mago Nelson, isso? Não, não é obrigatório. A missa de sétimo dia é um movimento religioso e cultural, não é um mandamento, mas é uma forma de homenagear os seus mortos e de consolar os familiares, igual eu falei, pode ser missa de sétimo dia, né, de 30º dia, de 30 dias depois do falecido, ou aniversário de falecimento do morto, pode ser também todo ano, né? Então, algumas religiões cristãs evangélicas não adotam a missa de sétimo dia, porque eles têm uma visão diferenciada. Eles não olham com um olhar espiritual, eles olham com um olhar mais crítico, porque eles são protestantes. O protestante é protestar para o que existe, desconstruir o que existe, implantar uma nova ideia para atrair as pessoas para o lado deles. Hoje isso acontece não só com o evangelho, tá? Tem macumbeiro que desconstrói a ideia de outro macumbeiro para poder falar que é o mago das galáxias, o pico das galáxias. Tem aquele que realmente ele quer denigrir mesmo, ele quer colocar um novo conceito, né? Ele quer fazer uma invencionice, vamos dizer assim, invencionice para chamar a atenção, tá? Para dizer que é o dono da verdade. Que hoje tem gente que tem canal aí e tem resposta para tudo, né? O cara é o guru, vamos dizer, né? Não sabe nada, ele não sabe nem o que está na frente dele, na realidade. Então a missa de sétimo dia, ela tem também uma visão diferente pelo olhar dos evangélicos. Eles acreditam que o morto não precisa de mais nada, não precisa de oração, não precisa de veneração, não precisa de nada, né? Já tem religiões que até batizam seus mortos, né? Uma religião cristã, né, pode dizer, alguns chamam de cristã, outros já chamam de seita, que é os mormons. Eles até desenterram os mortos para rebatizar, batizar eles. Supomos que eles não foram batizados, foram pagãos, né, não batizou, pode batizar depois de morto. Você vê. Então tem vários tipos de visões, tá, de camadas sobre o assunto sétimo dia. Então não é só os católicos que têm a tradição da missa, mas também as religiões espíritas, as afrodescendentes, os ocultistas, eles têm seus ritos próprios de venerar os seus ancestrais, de venerar os seus mortos, seus rituais ligados ao desencarne, ao luto, né? Enfim, o sétimo dia não é só um aspecto religioso, mas também cultural. Isso funciona de forma coletiva, como individual, um tipo de homenagem aos familiares da pessoa falecida, pelo seu ente querido, né? Ou por outra pessoa você pode fazer também. Então essa é a nossa live para responder o que significa e se existe o mundo espiritual e sobre o significado do sétimo dia. Como eu digo, é um assunto complexo, é um assunto polêmico, que divide opiniões, né? Então, esse aqui é um esclarecimento que trouxemos aqui. Agradeço pela oportunidade de todos que estão assistindo. Desejo boas vibrações, ótimas vibrações a todos. Muita saúde, muita prosperidade. Muito obrigado. Pax et Lux. Bênçãos fraternais da luz a todos. Amém e etam.